Muito bem, então para a gente finalizar essa parte da fortaleza, eu vou dividir essa aula em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar aqui a parte prática e né, a expositiva, e amanhã não terá a aula, e eu quero que vocês meditem sobre essa aula de hoje também, que ela é fundamental, que a gente fala sobre a jornada e sobre o sentido da vida. Tá? Então, quando a gente vai trazendo essa jornada e vai identificando esses obstáculos, a gente já falou de ideal, já falou de tudo isso, mas eu gosto sempre de trazer essa visão do Viktor Frankl, né? Que viveu, enfim, a história alguns já conhecem, viveu no campo de concentração na Segunda Guerra e tudo, e um grande psicólogo, né? Acho que é psicanalista, se não me engano, psiquiatra, enfim, né? Me perdoem pela imprecisão, mas ele desenhou dentro do livro dele essas três vertentes, né, sobre o que é o sentido da vida e como que nós podemos aplicá-lo para que de fato a constância se reforce em nós e que de fato nós desenvolvamos esse músculo da virtude e da fortaleza para buscar esse bem árduo apesar de todas as contrariedades da vida, tá bem? Porque quando nós definimos a circunstância que a gente quer, definimos a circunstância que nós estamos, agora esse caminho que nós vamos lapidando no dia a dia, tá? Primeira coisa, dentro do sentido da vida, é amar, certo? Amar uma pessoa, tá? E em última instância, quando nós falamos que somos cristãos, católicos, né, amamos Jesus, Jesus Cristo, Deus é uma pessoa, né? E esse amor, ele, como eu já disse em um outro momento, ele é, em outros termos, traduzido por sacrifícios, abnegações, que a gente falou lá no comecinho também. Então, por isso que eu falei até no módulo 3 também, ver como as coisas se juntam, né? Quando nós dizemos que amamos, a gente precisa fazer o quê? O que a gente quer quando ama de fato, né? Estar cada vez mais junto com essa pessoa. E o estar junto com essa pessoa, por exemplo, quando se trata de Deus, nada mais do que estar juntos em oração. Né? No caso, para católicos, estar lá diante do sacrário, estar diante da Eucaristia, né? Comungar com certa frequência, dentro do possível. Né? Por exemplo, eu sou pai de família, não posso, né, dar o luxo, né? Gostaria, mas dar o luxo todo dia, ir na missa pelas minhas circunstâncias, né? Pelo local que eu vivo, não tem missa a todo momento, etc. Né? Mas sempre que possível eu vou. Todo domingo, por óbvio de preceito, vou. Né? Então, é buscar sempre estar junto com essa pessoa. Né? No caso, quem tem, no meu caso, né, que tem esposa, né? Eu vejo muitos maridos simplesmente abandonando, né, a esposa porque trabalho demais, ou porque estou viajando, sei que lá, e aí não dá a devida atenção. Não está presente, não quer estar junto, unidos àquela pessoa. Tá? Então, quando a gente fala que esse amar é sacrifício, né? No caso, você ama seus pais, né? Que se você está na casa deles, é óbvio que seria importante ter esse vínculo cada vez mais forte de ouvi-los ou pelo menos de conversá-los, se não é o caso de ouvi-los, né? Porque às vezes a gente sabe que pode acontecer de não querer ouvi-los. Mas essa pessoa de fato está percebendo que você quer isso, que você está amando, né? Então, esse é um dos grandes sentidos da nossa vida. O segundo grande sentido que nós trabalhamos também, né, dentro dessa visão do Viktor Frankl é servir a um ideal. E eu queria trabalhar aqui o ideal também, a despeito de tudo que nós trabalhamos, mas um ideal mais humilde, modesto, né, um ideal de ser humano, de realmente buscar ser um pouquinho cada dia melhor. Né? Olhar para trás no seu exame de consciência de noite e dizer, pô, hoje eu busquei ser melhor. Talvez eu não tenha conseguido, mas o meu intuito, minha intenção era essa e amanhã eu vou conseguir. E assim sucessivamente. Quando você olhar para trás, vai dizer, puxa vida, realmente me tornei uma pessoa muito melhor. Né? Ainda tenho muito a melhorar, mas estou muito melhor. E o terceiro é aceitar o sacrifício inevitável da vida. Tá? E aí até um outro exemplo também dos campos de concentração, né? São Maximiliano Kolbe, não sei se vocês já ouviram falar, se não viram, né? Assistam algum documentário, algum vídeo dele. E estava lá no campo de concentração, né? E não abandonou a sua fé, mesmo sendo duramente
maltratado e tudo pelos nazistas, né? Porque ele entendia exatamente esse sacrifício, né, da nossa vida, esse sofrimento que é inevitável. Outro exemplo, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, que abraçou as suas grandes, né, com grande amor, toda aquela ação dentro daquele universo lá dos refugiados, né, dentro daquele universo dos pobres de Calcutá, na Índia, não é? Uma população muito sofrida, e ela estava lá, não somente no aspecto humanístico, né, de salvar vidas, de limpar feridas, enfim, fazer toda aquela ação humanitária, mas sobretudo rezar por aquelas pessoas, né, com a sua congregação, com as irmãs e tudo mais. Então, juntando essas três frentes, né, amar uma pessoa, entender que a vida é de fato sacrifício, né, e servir a este ideal. Quando você junta isso e consegue viver essa tríade dentro da sua vida, que é o que nós trabalhamos em grande medida nesses últimos tempos, você vai entender, você vai tirar de si, junto com o que eu falei das responsabilidades, né? Você vai tirar de si um outro nível de viver, um outro nível de existência. Não mais uma existência por meros caprichos, por mera vaidade, por meras coisinhas legais a serem conquistadas na vida. Mas tu vai viver de algo mais profundo, né? De algo que você realmente se sente impelido a agir e se sente muito mal se assim não o fizer, né? Imagina minha esposa aqui dando um duro danado com as crianças, acordando de madrugada, fazendo todas as atividades da logística da casa e tudo, e eu simplesmente entrar na minha sala, ligar meu computador e ficar assistindo videozinhos, sei lá do que, no YouTube. Veja o tamanho da dor, não é, que isso deveria me causar. Se não causa, é um grande defeito, é um grande problema, é um grande indicador de que, em última instância, eu sou um bosta, né? Então veja como, né, amar uma pessoa, sacrificar-se e entender esse ideal de vida, né, o ideal, aqui no caso do matrimônio, o ideal do trabalho também, por óbvio. Veja como isso torna quase impossível a gente não ter constância, né? Olha quanto teu pai se sacrifica, às vezes, para botar o dinheiro dentro de casa, para pagar um material para ti, tua mãe, né? Ou às vezes tu mesmo, né? Tu trabalha ali e, pô, horas e horas tu gasta no trabalho para daí simplesmente pegar e jogar tudo no ralo, né? Então, é isso que eu quero trazer para você, sabe, nessa quarta semana, e meditem sobre isso amanhã também. Essa jornada, ela não tem que ser um checklist, né? O pessoal queria muito a questão das rotinas, mas vê que a rotina, cara, é um ajuste dessa quarta semana, né? Dessa coisa mais profunda. É muito difícil você não ter constância tendo isso em mente. Eu queria que você refletisse, meditasse. Esses são os desafios. Coloque aqui nos comentários depois se você, o que você meditou, o que você construiu a partir disso. E vamos juntos construir esses objetivos que vocês tanto têm na vida aí. Tá bem? Um abraço, um ótimo final de semana, e semana que vem terminamos com as 2 últimas aulas aí do desafio dos 30 dias. Fiquem com Deus.